Boa noite já para vocês. É um prazer enorme estar aqui e vamos estar falando hoje exatamente de algo que está revolucionando a vida de todo mundo e que eu, por exemplo, com a minha idade, vivendo bastante, quero contar para vocês um pouco do que eu venho aprendendo e, assim, tenho facilitado a vida de algumas dezenas de jovens. E eles sabem muito mais do que eu. Desde os meus 18 anos de idade, comecei como professora, naquela época de ensino primário. Hoje dou aula para universidades, algumas delas. E com quem eu aprendo? Vocês não têm ideia. Crianças e jovens têm uma visão de mundo que eu fico absolutamente maravilhada. É um outro mundo. E então eu quero mostrar para vocês aí por que eu entrei nessa área de games. Primeiro, aliás, não sei se está aqui ainda, fui encontrada na hora do almoço por uma participante aqui do Epicentro, psicóloga, fisioterapeuta, que olhou para mim e falou: mas eu te conheço, eu fui sua aluna. E eu olhava, né, e falava: meu Deus, da onde? Ela disse os nomes dos colégios e nenhum daqueles colégios eu tinha sido professora. Passou umas 2 horas, ela me encontrou aqui e disse: olha, você fez a revista Crix. E a revista Crix foi uma criação aqui no Brasil de um modelo francês para jovens de 10 a 14 anos. Então, quando a gente faz coisas diferentes que o mercado precisa, que o mundo pode utilizar e desenvolver, é incrível. Isso faz mais de 20 anos. Como que a pessoa lembra e mexeu com a vida dela? Então, a minha empresa hoje é uma startup, Sinergia Studios. Vou deixar o último slide para vocês, com os dados e tal. E ela nasceu por uma solicitação, assim, que ficou em cima de mim durante anos, de alunos universitários e de jovens de corporações. Por quê? Nós estamos em 2016, só para vocês terem uma ideia, em 2006, eu trabalhando com energia do dinheiro já há alguns anos, tenho vários livros publicados, um deles chama Energia do Dinheiro, mais de 100 mil exemplares, a linguagem do dinheiro, as personalidades do dinheiro e assim por diante. Uma empresa cliente da Energia do Dinheiro chega para mim e fala: Glória, trabalho com treinamento, games, jogos naquela época não eram games, vamos fazer um jogo sobre dinheiro? Eu achei muito curioso, porque sempre nos meus livros, um dos capítulos falava sobre jogos, mas jogos antigos, tipo o jogo de xadrez e assim por diante, porque eles são muito importantes para compreender toda a relação que acontece com o dinheiro historicamente. E só para vocês terem uma ideia, em 2008, 2 anos depois, eu lancei o jogo Negócio Sustentável, a pedido, portanto, do mercado, e desenvolvi durante esses 2 anos com várias corporações e profissionais que eram engenheiros, pessoal de RH, de psicologia e várias áreas da empresa.
Bom, o jogo foi um sucesso. E do mundo corporativo, ele é utilizado até hoje no Brasil inteiro. E o que acontece? Muitos desses profissionais estavam fazendo cursos de pós-graduação. E eles levaram para as universidades, dizendo para os professores, olha, professor, você tem que conhecer esse jogo. Tudo que você ensina na universidade, a gente pratica no jogo. E depois esses alunos, né, que eram clientes da corporação, ligavam para mim e diziam, Glória, meu professor vai te ligar, atende ele direito e convida, porque ele é meio receoso. Nós estamos falando isso de 2008 a 2010. Atendi inúmeros professores e só para vocês sentirem essa diferença, nunca fui eu que bati numa universidade, mas os alunos e os professores, e até hoje isso vem acontecendo. Vou dar o nome de uma universidade, entre outras, a USP, o Mackenzie, a FEI, e o Mackenzie escreveu um livro inteiro e levou para o Brasil e para Miami, para vocês terem ideia, o jogo Negócio Sustentável. Por que eu estou falando do jogo? Porque para poder lidar com dinheiro na vida pessoal, nós precisamos saber como negociar. Se a gente não sabe negociar, não vai dar certo com o dinheiro. Pode receber dinheiro, ganhar dinheiro, e no futuro isso não vai funcionar. A gente ouviu aqui hoje vários palestrantes, histórias verdadeiras, e não é porque são palestrantes, porque são pessoas que é fácil ganhar e perder, é fácil não conseguir ganhar. Né? Nós estamos num país vivendo um momento de crise, com uma grande quantidade de pessoas sem emprego, empresas fechando. Então, a negociação, em qualquer situação, ela pode mudar tudo. Eu vou contar para vocês, nos poucos minutos que faltam, um pouco da história. E por quê? Games, a partir da tecnologia, né? E nós estamos, todos nós aqui provavelmente estamos com o celular, estamos ativados, né, com isso. E só para vocês terem ideia, em 2014, o Google fez uma pesquisa que 100 vezes ao dia, isso há 2 anos atrás, os smartphones ganharam todo um movimento no Brasil em 2015. Portanto, um ano antes dos smartphones, 100 vezes por dia os brasileiros olhavam o celular. Hoje, provavelmente, seja muito mais do que isso. E 80% do tempo gasto, as pessoas estão com games e apps. Quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de todas as idades. Pessoas que não tinham esse comportamento antes de 2015, antes de 2014. E uma universidade, na realidade, o diretor de uma delas, um professor que é também diretor da Silks, que é uma agência de games, uma empresa de games, fizeram uma pesquisa o ano passado e mostraram que 82% dos jogadores brasileiros jogam no celular. Além do celular, joga também no notebook, no desktop e assim por diante. Não sei aqui na plateia quem já foi esse ano, por exemplo, na BGS, né, Brasil Game Show. E mais de 300 mil pessoas do Brasil inteiro, e brincando com todas as idades, né, e a gente viu aqui um cover, um personagem, mas nessas feiras, então o que acontece? A quantidade de pessoas que vai
vestida com um dos personagens e que curte e que tiram fotos, né? Então, é algo que veio para ficar mesmo. Cada ano aumenta esse número. Eu não conheci pessoalmente, mas gostei muito do todo o trabalho que o Jordão vem fazendo e o que eu vi hoje à tarde. Mas um jovem de 15 anos, eu não sei quem aqui assistiu à apresentação dele ontem. Olha, quisera eu ter assistido. Mas a idade de 15 anos é muito incrível e cada vez mais os pais e os adultos podem estimular e desenvolver esse empreendedorismo entre jovens. Porque o que eu tenho assistido e falo para vocês com quem eu tenho aprendido é impressionante. 6, 8, 10 anos, muitos deles aqui no Brasil e no mundo inteiro já estão com essa ideia e trabalhando e tendo sucesso. Então, eu recebi ontem, sou assinante da Veja, e levei um susto, que a Veja foi entregue na recepção do meu prédio, não como revista, mas dentro de um pacote grande. Alguém recebeu esse pacote aqui ontem, de quem é assinante? Tem alguém? Não estava lá, talvez, ou não recebeu. Aí eu abri o pacote, e só para vocês verem, um óculos, né, um VR, junto com, enviado pelo Banco Itaú, junto com a Veja, porque olha só o que nós estamos falando de tecnologia, de mudança de comportamento, de jovem. Quer dizer, um presente do Banco Itaú já entrando com o VR na revista. Não deu tempo ainda de eu olhar, mas eu trouxe, devo ver isso hoje à noite. O Google, né, uma das grandes empresas aí do mundo, e ele abriu uma escola de games para quem está desenvolvendo e trabalhando com games, com tecnologia, esse tipo de coisa. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, todos eles são funcionários do Google. O Google abriu um campus em maio desse ano, em São Paulo. Google Campus. Qualquer um pode entrar no site e fazer a sua inscrição e visitar lá, não paga nada, tem uma quantidade enorme de eventos, faz um crachá e pode participar. Então, o que eu quero dizer para vocês? O Google São Paulo é o 6º campus no mundo. O primeiro deles foi aberto em Israel, aberto em Londres. O Waze é um dos aplicativos feitos no campus de Israel pelo Google. Então, aqui está sendo muito interessante, mesmo os funcionários do Google no Brasil estão aprendendo. Então, quando eu digo para vocês que eu, Glória, né, vivida, tenho aí uma boa experiência de várias áreas, e entrando agora nessa área de games, a gente está aprendendo junto com as maiores empresas do mundo. E a gente não para de aprender. Aqui eu quero mostrar para vocês os 3 youtubers nossos, nessa imagem superior, jogando, e é um jogo extremamente divertido. Por quê? Negócio sustentável começou a imagem com os jogos de tabuleiro para organizações. Então, vocês não imaginam assim, quão divertido é um dia inteiro de treinamento com jogo e as pessoas aprenderem a fazer negócios, a ter lucro, a como mudar e como a empresa poder utilizar isso. E vários departamentos entre si ou pessoas do mesmo departamento. Quando a gente foi desenvolver o game, foi por exigência dos jovens nas corporações. E quando eu estou falando jovens, são recém-formados, 20 e poucos anos,
menos dos 30 anos, e essa foto da direita, onde está mostrando os desktops, na realidade, é em julho, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que foi a primeira universidade onde a gente foi testar, a pedido deles, o Sebrae pagando para alunos de química, odontologia, direito, e tudo isso é o que a Sinergia está fazendo. Então, é uma mudança crucial no mundo universitário, no mundo acadêmico e em cada um de nós. E se vocês olharem crianças que jogam sem parar, eles têm muito a ensinar. E não é nem a gente perguntando, é prestando atenção no que eles estão fazendo. É muito incrível. Vou dizer para vocês algumas das características desse jogo. O jogo Negócio Sustentável, em 2008 a gente lançou, como eu contei, numa feira para o mundo corporativo. E 2009, a demanda era tão grande que eu fiz uma parceria com a Grow, que é a maior empresa de jogos de tabuleiro da América Latina. Então, ela é nossa parceira para fazer o jogo de tabuleiro. Esse jogo está à venda no site negociosustentável.com. E que características ele tem? Primeiro, desperta o prazer de realizar negócio. Nós não temos isso, né, na nossa cultura. E hoje, a Endeavor e várias outras empresas já fizeram pesquisas, e 6, quase 7 jovens, entre 10, então a gente está falando 68% mais ou menos, eles pretendem abrir um negócio próprio nos próximos 5 anos. Ou seja, quando terminarem a faculdade ou a qualquer momento. Eles não sabem como, mas essa mudança de cultura é nova. Nós, ou a maioria das pessoas acima de 40 anos, pensava em estudar para ter uma carteira assinada, para ter um bom trabalho e uma coisa desse tipo. Então, olha a mudança que existe no mundo de hoje. Então, aprender a negociar, empreendedorismo, trabalho em equipe, lidar com circunstâncias adversas e a relação ganha-ganha. Você pode liberar para mim? Só mais uns minutinhos. Eu quero dizer para você que é uma aprendizagem interativa por um descobrimento pessoal. Vocês vão poder acessar esse site, mas esse descobrimento pessoal, a aprendizagem não é mais via escola, é muito mais através de você acessar direto, através do seu celular, sites, né, ou Google, ou outras formas de aprendizado. A gente veio desenvolvendo fortemente, para vocês terem uma ideia, os alunos, né, com quem eu aprendo, eles estão lá na universidade, a gente vai começar um sistema de e-sport novo, né, tem 2 anos mais ou menos, o League of Legends, agora o Dota, fazendo prêmios gigantescos, mais do que futebol, mais do que prêmios de UFC, prêmios de game. E isso, uma parte desse dinheiro, muitas vezes, é através da compra de ingressos dos participantes. Então, só para vocês terem uma ideia, a Sinergia vai começar esse ano, né, a gente teve que atrasar isso um pouco por causa do Rio 2016, dos Jogos Olímpicos, esse tipo de coisa, mas a gente está nas universidades, nas empresas, e vamos começar com esporte. Com patrocínio e grandes prêmios para quem sabe negociar dentro da empresa dentro da universidade. Queria dizer para vocês, rapidinho, e são 5 moedas para qualquer empreendedor de qualquer negócio. E essas 5 moedas, se elas não tiverem funcionando por cada empreendedor,
o negócio vai à bancarrota. Então, uma moeda são pessoas. As pessoas são super importantes. Outro é conhecimento. Nós temos que estudar o tempo todo com a tecnologia nova, o que está acontecendo, o que está entrando, quem é que está aprendendo, com quem que eu posso aprender, né? Outro é tecnologia. Então, eu tenho que fazer parte desse mundo da tecnologia. Outro é energia limpa. Todos nós precisamos saber lidar com energia limpa no nosso negócio. Dinheiro. Podia estar em número 1, é redondo. Então, dinheiro, eu dei o nome de talento. Talento é o nome da moeda financeira. Por quê? Se nós soubermos lidar com as 5 moedas em qualquer negócio, a gente vai saber fazer um lucro sustentável. Se você não souber uma das 5 moedas, o teu negócio vai à bancarrota. E só para rapidinho a gente falar, qualquer negócio, por mais simples ou mais complicado que seja, nós precisamos ter o papel de empreendedor e de investidor. Não precisa eu ter o dinheiro para abrir o meu negócio. Mas se eu souber aquelas 5 moedas, eu posso conseguir um investidor para o meu negócio. E esse investidor, eu gostei da conversa que o Jordão contou aqui nesse palco, de alguém que estava quebrado e que foi conversar lá fora e já fechou o negócio. Ora, se eu sei atuar como investidor, como empreendedor, eu não preciso ter as 5 moedas, mas eu posso conseguir isso. Aqui é uma foto dos 5 investidores da Sinergia. Para vocês terem uma ideia, foram alguns milhões no dia 11 de setembro, né, nós estamos no mês de setembro, portanto, há 2 anos atrás, que eu primeiro fui para os Estados Unidos, para Boston, para entender como é que eu faria um negócio, que no caso é uma versão do jogo Negócio Sustentável Digital, e a gente deu um nome DEED, vocês vão ver, D-E-E-D, e eu precisava vender isso para o mundo todo. Então, como é que eu fui aprender e quem que podia botar o dinheiro? Eu não tinha esses milhões para investir. Então, só para vocês terem ideia, eu tinha formado 120 consultores do jogo digital, no Brasil inteiro. E comecei a contar para cada um deles, e achei que alguns deles tinham contato com pessoas bastante ricas e que queriam investir. E foi isso que aconteceu. 2 irmãos aqui dos meus sócios são da área de agrobusiness, extremamente ricos e estavam querendo investir em outras coisas. Adoram games como pessoas. E eu não os conhecia. Então, eu quero contar para vocês a importância de entender, ser empreendedor e ser investidor. A importância das 5 moedas. Hoje, a startup, com 2 anos, nós estamos com 5 games. O DEED, hoje ele está no mundo inteiro, em 3 idiomas. O Negócio Sustentável, que continua como jogo de tabuleiro, e nós estamos fazendo o Negócio Sustentável, uma versão dentro das organizações, porque o DEED a pessoa pode jogar com Apple, com Android ou com Facebook, né? E o Negócio Sustentável, a empresa pode colocar no que ela quiser, no sistema dela. O Tiny Force, qualquer um pode entrar na internet via Android e testar o software. A partir de 30 de setembro, nós vamos fazer o lançamento mundial. O Go Game, nós estamos trabalhando desde janeiro para 12 mil jogos no mundo inteiro. Ninguém nunca desenvolveu isso. E eu quero dizer para vocês que eu, Glória,
há 2 anos atrás, eu só pensava em um jogo, que era como transformar o jogo de tabuleiro no... Perfeito. O jogo de tabuleiro num jogo digital. Qual é a missão da Sinergia? Despertar jovens e adultos para negociações pessoais e profissionais através de games e apps, de forma simples e divertida, tudo divertido. A equipe, estava falando aqui ao entrar, eu sou a única mulher, porque a área de games, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é uma área de homens. Então, obrigada. E aqui, os dados para vocês, se quiserem, ou fotografar ou anotar na Sinergia, vocês vão encontrar. Muito obrigada, gente.